Olá, este é o Literatura Miojo e hoje falaremos sobre a obra O Eu e o Id, de Sigmund Freud. Oi. Uma obra, de 1923, super importante, né, onde Freud meio que revisita a própria teoria da mente. Exatamente. Ele percebeu que aquela divisão mais antiga, só consciente e inconsciente, não dava conta de tudo. Isso porque o próprio ego, essa nossa noção de eu, muitas vezes age de forma inconsciente. Tipo, resistências, culpa, coisas que a gente nem sabe de onde vem. Faz sentido. E aí ele redesenha esse mapa mental, certo? É onde entram então o id, o ego e o superego. Vamos explorar um pouco isso. Vamos sim. O id, ou S em alemão, é a base, totalmente inconsciente, pura pulsão, puro instinto. Tipo a energia bruta. Exatamente. Regido pelo princípio do prazer, que é satisfação agora, já. É a fonte da libido, mas uma energia assim bem caótica, desorganizada. Turbilhão interno, então. E o ego, o ish, como ele surge daí? O ego se desenvolve a partir do id, justamente no contato com o mundo externo, com a realidade. Ele é tipo o mediador. O negociador da história. Isso. Tenta equilibrar os desejos do id com as regras do superego, que a gente já vai falar, e com o que é possível no mundo real. É a razão, o bom senso. Opera pelo princípio da realidade. Mas ele também tem seu lado oculto, né? Tem, claro. Muitos mecanismos de defesa do ego, por exemplo, são inconscientes. A gente usa sem nem perceber. Entendi. E o terceiro elemento? O superego ou Über-Ich. Esse nome já soa meio imponente. Uma espécie de juiz. É uma boa imagem. O superego é a nossa instância moral. Aquela voz interna da consciência, sabe? Que internaliza as regras, os podes e o não pode dos pais, da sociedade. A herança do complexo de Édipo que ele tanto falava? Exatamente, ele é o herdeiro do Édipo. Daí vem a culpa, a autocrítica, aquele ideal que a gente persegue. E olha que interessante, ele também tem partes inconscientes. Essa bússola moral nem sempre é clara para nós. Fascinante como o nosso senso de moral pode operar, assim, nas sombras. Freud descreveu o ego como, coitado, né? Tentando agradar três senhores bem exigentes: o mundo, o id e o superior. Imagina a pressão. É uma pressão constante, gera muita ansiedade. Freud fala de tipos diferentes: a ansiedade real, medo do mundo, a neurótica, medo da força do id, e a moral, que é o medo do supereu, da crítica, da punição. E isso molda quem a gente é, o nosso caráter. Sim, ele diz que o caráter se forma muito por identificações. A gente meio que absorve características de pessoas importantes que amamos e perdemos, ou tivemos que abandonar como objeto de desejo. O ego se altera com essas identificações. Nossa. Então a personalidade seria tipo um mosaico dessas relações internalizadas. Forte isso. E a força do superego? De onde vem essa severidade toda? Boa parte, como falamos, vem da resolução do Édipo. A criança internaliza a autoridade dos pais, né? Especialmente a paterna. Aí fica aquela coisa dupla: um ideal, seja como pai, e uma proibição: não faça o que o pai faz. Uhum. E a intensidade disso, Freud conecta com a agressividade. E aqui entra outra ideia fundamental que ele desenvolve nesse livro: a pulsão de morte. Pulsão de morte, Thanatos, né? Contraponto a Eros. Exato. Ele postula essas duas grandes pulsões que nos regem. Eros, a pulsão de vida, amor, sexo, união, construção, e Thanatos, a pulsão de morte, tendência à destruição, à agressão, a voltar ao inorgânico. E elas vivem em conflito, imagino. Nunca estão puras. Nunca. Estão sempre misturadas, fundidas. O superego mesmo, ele pode ser super severo porque canaliza muita pulsão de morte, muita agressividade contra o próprio ego. Caramba! E tem uma dinâmica delicada aí. Quando o ego tenta lidar com a energia de Eros, a libido, por exemplo, sublimando, transformando em arte ou trabalho intelectual, ele pode, sem querer, desmisturar as pulsões. E aí a agressividade que estava ligada à libido se solta. É um jogo de equilíbrio bem complexo. Um equilíbrio bem precário, então. Viver é estar sempre nessa negociação interna, lidando com essas forças. É uma visão da mente como um campo de batalha bem dinâmico. Exatamente.
Uma arena cheia de conflitos, defesas, desejos, ideais, muitos deles operando fora da nossa consciência. E talvez a grande reflexão que fica é o quanto a gente realmente sabe sobre as forças que nos movem por dentro. Fica a pergunta no ar. Esse foi o Literatura Miojo. Rápido, mas com gosto de quero mais. Curtiu? Então procure a obra original e experimente a leitura completa. A literatura te espera sem pressa, mas com prazer.